Como estudante, eu gostaria de saber se é uma área de atuação com bom retorno financeiro. Sim, porque é informática, né? Informática sempre dá Então, dinheiro. é até triste, assim, falar, né, um pouco, porque o farmacêutico estuda tanto, mas recebe tão pouco. E aí Tá melhorando aos poucos. Tá melhorando, mas é porque, assim, um farmacêutico, ele vai ganhar tanto quanto um desenvolvedor júnior. Um farmacêutico formado, graduado, ele ganha tanto quanto um desenvolvedor júnior. Um desenvolvedor sênior pode chegar a ganhar 20 mil, 30 mil, dependendo de onde, e se for trabalhar em iniciativa privada. Né? Então, a carreira de formato em saúde, primeiro, é escasso. Então, por exemplo, antigamente chamava-se informática médica, né? Os médicos que é uma especialidade médica, né? Você pode ser proctologista, pode ser informata médico, né? Assim, você pode ter várias especialidades. Poucos se formam nisso. E para ter uma ideia, esses profissionais são cada vez mais, hospitais de grande porte, tem o CIO, Chief Information Officer. Então, ele faz parte do comitê executivo e está na alta direção. Então, se você tiver uma visão, a gente chama de tático-estratégica, né? Tem a tática operacional. A operacional é aquela do dia a dia. A tática estratégica é aquela da tomada de decisão na alta direção. Aí você escala. Então, é uma carreira que, se você construir, é interessante. Mas aí com o TI, né? Mais TI do que saúde, né? Ô, Felipe, complementando aí, você teve uma longa jornada aí, né? Para quem é estudante, que está meio sem rumo, que acha que farmácia é só ali, né? O balcão da farmácia acabou. Farmácia consegue abranger vários pontos. Cita um pouco aí do que você passou, assim. Você fez, não sei, estágio no balcão de farmácia, você fez... Indústria, você fez homeopatia... e que mais? Quais são as oportunidades assim que um estudante de farmácia tem? Bom, na minha época, já eram 70 áreas de atuação, quando eu estava na graduação, né? Hoje, tudo bem, você deve ter estourado 100, né? Tem mais de 100 já. Na minha época eram 70, né? Então, só para contar, na minha época você entrava como farmacêutico bioquímico para trabalhar em laboratório de análises, farmacêutico industrial ou farmacêutico de alimentos. E aí os nutricionistas ficavam assim, nossa, tal. Mas nós conhecemos operações unitárias, etc. Depois tem a farmácia hospitalar, que é uma oportunidade muito interessante. Mas voltando aqui, em primeiro lugar, a gente sabe que boa parte dos farmacêuticos vão trabalhar em farmácia, vão trabalhar em drogarias, né? E assim, não se espantem nem se assustem, mas é um universo extremamente interessante. Principalmente para quem gosta de atender o público e tem, às vezes, a condição, né, de conversar um pouco mais, de estender um pouco o atendimento e tal, você, sim, faz muita clínica, aprende muita coisa e convive com muita gente. Então, os 4 anos de drogaria me surpreenderam, porque eu nunca me vi trabalhando, né, no varejo, no comércio, né, uma atividade lucrativa, sim, mas também como profissional da saúde. Então, é um universo rico. Agora, é claro que o legal é você ser dono da farmácia, né? O problema o farmacêutico ser dono de farmácia, ele vai fechar a farmácia, né? Assim, ele tem que ser também uma pessoa de negócios. Tem que ser um gestor. É complicado, né? Então, assim, tem que ter também uma pegada empreendedora e tal, né? Mas ele pode trabalhar em farmácias públicas. Então, nós temos, por exemplo, as farmácias de alto custo na gestão estadual. Você faz um concurso, passa, né? E aí tem lá os salários que são muito parecidos com o do varejo. Essa é uma área de atuação interessante porque na farmácia pública você trabalhar com adalimumab, etanercept, medicamentos que você nunca ouviu falar. Porque são praticamente 100% pagos pelo SUS. Você vai conhecer todas as insulinas das mais caras possíveis, né? É super complexo, né? Fazer uma pessoa... um diabético, por exemplo, controlar direitinho e tal. Então, você pode criar grupos e, enfim, trabalhar com isso, né? O farmacêutico que trabalha no SUS, ele trabalha na assistência farmacêutica. Nós temos a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, Política Nacional de Medicamentos. É um nicho também interessante, né? Você atua tanto na questão da aquisição, da padronização, né, do elenco, e também nas políticas dessa entrega desses produtos, né? Eu trabalhei em indústria farmacêutica e a minha experiência foi muito boa, porque eu trabalhei em uma indústria pequena e eu consegui circular em todas as áreas da indústria. Mas o padrão é você trabalhar ou no controle de qualidade, ou trabalhar no desenvolvimento de novos produtos, ou nos aspectos regulatórios. Então, por exemplo, eu não gosto de bancada, não gosto de reagente. Eu fiquei 5 anos lá me sujando
meu jaleco, detesto. Você pode trabalhar com aspectos regulatórios, que é um desafio enorme, né, para quem tem o perfil, que é quase assim, quase o farmacêutico é advogado, que ele vai ler norma, vai cumprir, ele vai trabalhar e tal, e tem... e são profissionais bem valorizados também quando trabalham direitinho, né? E aí, na minha área, na bioinformática, o que é bioinformática? Né? É a aplicação de soluções computacionais para problemas biológicos. A maior parte dos bioinformatas são biólogos, mas os farmacêuticos eles têm uma condição muito interessante porque nós conhecemos química profundamente, além de biologia profundamente, além de estudo de medicamentos profundamente. Né? Como que funciona no nosso organismo. E, por exemplo, os químicos vão perder a biologia, né? Os computólogos vão perder tudo. Né? O farmacêutico é um grande candidato para a bioinformática. É uma área muito interessante. E aí, bioinformática trabalha com DNA, com estrutura de proteínas, etc. E a informática em saúde, ela abrange a bioinformática. Então, assim, é como se eu estivesse falando da bioinformática 10%, a informática em saúde é os outros 90%, ou, sei lá, 98%, né? É um universo muito gigante. Que aí vem, por exemplo, vou falar só um termo, né? As terminologias. Você pode se especializar em terminologias clínicas para você fazer a conversa entre softwares. Que terminologia clínica é o seguinte, eu tenho que saber um pouquinho de informática e um pouquinho de saúde. Porque se eu não souber dos dois, como que eu vou fazer a terminologia? Você tem um idioma, né? É como se fosse assim, eu aprendo inglês. Né? O idioma que se fala na saúde chama FHIR, F-H-I-R. FHIR. Quem fala FHIR, digamos assim, quem conhece FHIR, não vai perder emprego nunca. Porque, assim, é algo que está em voga. E é um idioma mundial. É como se fosse o inglês da saúde para todos os equipamentos e todos os prontuários se conversarem. Assim, tem muito mais, assim. Você pode falar mais uns 20 aí que eu não falei, né? Mas é bacana porque abrange uma área extensa, né? Então, isso é de grande importância porque, às vezes, a pessoa fica meio perdida ali, né?